Fala, físicos instáveis! Meu nome é Lucas. E meu nome é Fernando, e já nos apresentamos o famoso Café com Quartos. Bem, ficamos um tempão sem postar nada. 5 meses, gente, mas voltamos com tudo. E já aproveitem para se inscreverem no canal, porque vem coisa nova por aí. Hoje falaremos sobre o gato de Schrödinger. E antes de saber se ele era um maníaco que fazia experimentos com gatos, vamos descobrir um pouco mais sobre a vida dele. Erwin Schrödinger foi um físico austríaco que nasceu no dia 12 de agosto de 1887. Para você ter uma ideia, ele foi contemporâneo de Einstein. Ele nasceu 2 anos depois e viveu 6 anos a mais que o físico. Ele explorou as menores partículas do mundo, sem nunca ter acesso a equipamentos que permitiam tais feitos. Foi no puro intelecto e matemática. E lá no início do nosso podcast, a gente fez alguns episódios explicando os átomos e em outro falamos sobre Schrödinger. É só vocês acessarem no Spotify ou YouTube e vocês vão ter acesso a tudo. E bem, os experimentos anteriores de outros cientistas nos revelaram muitas coisas sobre o átomo. Sua estrutura era formada de um núcleo e elétrons que orbitavam esse núcleo. O núcleo, por sua vez, era feito de prótons e nêutrons, cada um com uma carga específica. Prótons tinham carga positiva, os nêutrons tinham carga neutra e os elétrons carga negativa, que ficavam numa eletrosfera. Começou a física quântica do nada. Tiveram muitos outros físicos antes dele, como por exemplo o Max Planck, que merece um episódio solo aqui. Ele propôs que a luz também era uma onda eletromagnética e também um tipo de radiação, coisa que hoje é um fato indiscutível. Planck propõe que a luz era feita de pequenos pacotes de energia, os quântons, o que em tese entrava em conflito com a ideia de ser uma onda sólida. Com isso, Planck determina que deve existir alguma lógica por trás dessa dualidade. Assim, ele propõe por meio de resultados experimentais com medidas da densidade de energia eletromagnética emitida por corpos negros, que cada pacote de energia emitida por um corpo negro, que é um corpo que absorve 100% da energia, deveria ser múltiplo inteiro de algum valor mínimo. E essa é a constante de Planck, que você deve ter visto em Stranger Things. Ela possui o valor de 6,63 vezes 10 elevado a menos 34 metros quadrados vezes quilograma por segundo. Assim, a resposta da dualidade não estava totalmente resolvida. Chegamos agora em outro físico da história, Werner Heisenberg, propõe o princípio da incerteza, que, resumidamente, diz que você não consegue medir com precisão a posição e o momento de uma partícula, com certeza absoluta. E aí chegamos em Schrödinger, que muitas vezes trabalhou com Heisenberg. Por enquanto, sabemos que existem pequenos pacotes de energia que podem atuar como ondas. Schrödinger, por sua vez, propõe que a energia contida no átomo vai ser proporcional à mudança e localização da onda, ou partícula. E como ele explica isso? Com um experimento hipotético. Hipótese vem do grego antigo hipótesis, que significa suposição ou especulação. É uma demonstração não necessariamente real, assim como o gato de Schrödinger. É apenas uma historinha para compreendermos, ou realmente não entendermos nada sobre o pequeno gigante mundo que nos cerca. Sim, gente, ele não era um maníaco que pegava gatos para fazer experimentos ou matá-los. Mas vamos lá explicar esse experimento para você. Basicamente, colocamos um gato em uma caixa. Nele, há um elemento radioativo, um contador de Geiger, que conta a radiação, um martelo e o veneno. Se o elemento radioativo soltar radiação, o contador liga e o martelo cai no veneno. Assim, o gato morre envenenado. Assim, se deixarmos a caixa fechada, não sabemos se ele está morto ou vivo, criando um estado de dualidade, ou, como é chamado na física, superposição quântica, criando basicamente duas possibilidades, uma em que o gato morreu e outra que ele está vivo. Mas enquanto não sabemos disso, ele está ao mesmo tempo vivo e morto. Mas na hora em que ele observa o gato, ele sai da dualidade, partindo para um lado só, assim como funciona com os elétrons. Eles podem se tornar onda ou partícula, e também como funciona com os prótons e a luz. E é aí que a porca torce o rabo. A ideia de um multiverso, ou a teoria dos muitos mundos, surge daí. É uma das respostas lógicas para o experimento do gato de Schrödinger. A teoria diz que, assim que colocamos o gato em um estado de dualidade, ele cria, abre aspas, duas realidades diferentes. Uma em que o gato está vivo e outra que o gato está morto. Partindo da realidade inicial do gato. Assim, surge a teoria dos infinitos mundos, onde teríamos talvez diferentes versões de si mesmo.
Assim, a todo momento temos realidades saindo de um ponto em comum, ou, como podemos exemplificar, ramificações saindo de uma linha inicial. Como, por exemplo, se colocarmos o gato no mesmo experimento 4 vezes seguidas, em uma abrimos 2 realidades. Seguindo uma delas, temos mais 2 até que se dividam em mais 2, surgindo 16 universos. Basicamente, para quem ficou meio perdido, é como se as realidades saíssem de um mesmo ponto, e aí elas se ramificassem, e uma de um extremo até o outro seriam completamente diferentes, porque tiveram várias coisas que foram modificando elas até chegar naquele ponto. É como uma raiz de uma planta, ela vai se ramificando, até que a última realidade lá, do ponto, depois de 16 vezes do experimento do gato de Schrödinger, seja extremamente diferente da 16ª da realidade que o gato saiu morto. Mas não conseguimos provar nada disso até agora. Não comprovamos nem a vida fora da Terra, quem dera um monte de universo paralelo. Essa é apenas uma possível resposta para o experimento do gato de Schrödinger. E aí temos a criação do modelo atômico de Schrödinger, que já falamos em episódios anteriores. Só buscar lá no nosso canal no Spotify, ou no YouTube, ou nas diversas plataformas da plataforma que você estiver ouvindo aí agora. Assim, Schrödinger propõe a função de onda. Ela fornece a configuração da onda num instante t dado, ou o MHS, movimento harmônico simples, de um ponto, numa posição x dada. Assim, saberemos o movimento dos elétrons e sua posição no átomo, e entenderemos sobre a eletrosfera. Assim, depois de Schrödinger, temos outro físico importantíssimo, Broglie, que apareceu no outro episódio do átomo de Schrödinger. Ele propôs que a dualidade onda-partícula envolve não apenas os elétrons, mas toda a matéria, tais como prótons, nêutrons, átomos e moléculas, abrindo possibilidade para, no futuro, criarem a teoria das cordas, que diz que a menor das partículas existentes, os quarks, são feitos de pequenos filamentos de energia, e que todos os átomos do universo têm um tipo de ligação por meio dessas cordas, o que é bizarro. Bem, galera, e esse foi o episódio de hoje. Foi muita informação. Física quântica é extremamente maluca e insana. Então, aproveita para se inscrever no nosso canal do YouTube e acompanha a gente nas outras plataformas de áudio para você ficar ligado. E tchau, pessoal. Obrigadão. Falou, pessoal. Até o próximo episódio.